Você sabe qual é a diferença que existe entre a Quinta Sinfonia de Beethoven e o funk? Ou então a diferença que existe entre a escultura da Vênus de Milo e uma banana grudada numa parede com uma fita adesiva? Muito embora dizem que a banana na parede é arte, ou ainda, poesias contidas na obra Juca Mulato, de Menotti Del Pica, e certas besteiras que o pessoal diz hoje em dia que é verso. E mais ainda, você sabe a diferença que existe entre o pão italiano Caraçao da Tandupicola e um veneno chamado pãozinho francês que você compra no supermercado ou na padaria? Sabe qual é a diferença entre os dois? Você sabe qual é a diferença entre esse vinho aqui, um Tempranillo Safra 2006, que eu vou brindar com a minha esposa no próximo mês de dezembro, no nosso aniversário de 15 anos de casamento? Qual a diferença entre ele e um vinho que você paga R$ 10 no supermercado? A diferença entre cada um deles que eu citei é uma coisa chamada arte. Como assim? Ontem eu estava assistindo um documentário sobre um chocolatier japonês. Os chocolates que ele faz têm um primor tão grande ao ponto de passar a ser classificado como arte, que esses chocolates produzidos por ele, alguns deles são apresentados em uma embalagem igual a uma embalagem de uma joia. Mas eu disse ainda há pouco que a diferença entre todos eles é uma coisa chamada arte. Agora você vai entender por quê. O coração do artista fala com a alma dele, e a alma do artista fala com Deus. Tudo que é belo, em todos os aspectos da vida humana, aonde você coloca amor, ali tem arte. O meu querido mentor, o Dr. Uronal Zancan, uma consulta dele não dura menos de 1 hora. Você vai dizer que não tem diferença entre uma consulta do Dr. Uronal ou uma consulta do Dr. Marcos Menelau, daqui de Recife, que também não dura menos de 1 hora. Você vai dizer que eles são a mesma coisa de um médico que leva 5 minutos numa consulta? Então, o escultor que criou a Vênus de Milo, ou o vinicultor que criou o vinho que eu mostrei ainda há pouco, Menotti Del Pica, que escreveu o Juca Mulato, ou Beethoven, ao deixarem o coração deles respirar por eles, experimentaram colocar a arte em tudo que eles faziam. É por isso que ainda hoje muita gente não entende, porque é que lá no meu consultório, uma consulta minha de igual maneira nunca leva menos de 1 hora. Eu não faço a mesma coisa que um padeiro num supermercado grande faz quando produz um pão. Eu faço a mesma coisa que um panificador do pão italiano Caraçao faz. Eu faço a mesma coisa que um artista faz, porque um artista, ele vive no propósito dele. E por ele viver no propósito dele, tudo que ele faz é com a alma dele, conversando com Deus. Ou seja, ele faz com amor. Você nunca ouviu falar que um grande artista como Beethoven se aposentou, que um grande pintor como Michelangelo se aposentou, ou etc, etc, etc. O Dr. Uronal Zancan, ele diz assim, que está preparado, assim como eu também digo, para viver pelo menos até os 120 anos, trabalhando. E foi exatamente isso que eu disse para uma vizinha minha aqui do prédio, a Dona Maria, quando eu repeti para ela que eu quero passar o resto da minha vida trabalhando e fazendo o que eu amo fazer, que é a arte de devolver a saúde para as pessoas. Eu espero que essas minhas palavras tenham te estimulado a começar a parar para pensar. Muito mais do que isso, meditar profundamente com a tua alma e começar, se ainda não começou, a tornar-se um artista da vida. Eu te desejo um abençoado domingo, saúde física, mental e emocional. Que Deus, o dono desse canal aqui, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.